Olá pessoal, tudo bem? Professor Edson Marcon retornando aqui para dar continuidade à parte 2 do nosso estudo sobre segurança com produtos químicos. Nós estaremos estudando agora, nesse vídeo número 2, alguns produtos químicos, a classificação dos produtos químicos e algumas características desses produtos. Então, gente, após a vinheta, aproveitem o estudo e não se esqueçam, clique no sininho, se inscreve no canal para receber conteúdos. Então, gente, bons estudos. Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de higiene ocupacional, né? Especificamente produtos químicos, manuseio e estocagem, parte 2. Hoje nós vamos falar sobre inflamáveis, produtos tóxicos, explosivos e produtos que são solventes. Ok? Então vamos ao nosso estudo. Produtos inflamáveis. Para que a gente possa falar de produtos inflamáveis, nós precisamos conhecer algumas características dos produtos inflamáveis. Então, nós precisamos conhecer o ponto de ebulição, que seria a temperatura em que o material passa ao estado de vapor. Aquele ponto onde ele vai do estado líquido para o estado de vapor. Outro importante que precisamos conhecer é o ponto de fulgor. É a temperatura na qual o material ele vai se inflamar se tiver uma fonte de ignição próxima. Só que a chama não se mantém. Então, existe um experimento onde nós aquecemos o produto e a gente vai aquecendo e medindo a temperatura. Vai aquecendo e medindo a temperatura. Ele vai atingir o ponto de ebulição, onde ele vai começar a gerar vapor. Nessa hora, nós passamos uma chama sobre esse vapor. E a gente vai passando essa chama sobre esse vapor. Vai chegar a determinado momento que a hora que eu passar essa chama, esse vapor ele vai se incendiar. Eu tiro a chama, ela se apaga, ela não se mantém. Eu volto a chama, ele incendeia. Eu tiro a chama, ele se apaga, ele não se mantém. Então este é chamado ponto de fulgor. Eu olho o termômetro, vejo essa temperatura, então teremos aí a temperatura do ponto de fulgor. E o terceiro, né, que é a terceira coisa que a gente precisa conhecer, é o tipo de extintor mais adequado. Então eu preciso conhecer o material para saber qual é o tipo de extintor mais adequado para poder trabalhar com esse produto. Outra coisa também que a gente tem que tomar cuidado é o armazenamento. Ok? Então nós temos que ter recipientes adequados para os líquidos inflamáveis. E ele vai depender do volume estocado e da frequência com que ele vai ser manipulado. Quanto que eu estoco de produto inflamável? O mínimo possível. Somente aquele necessário para as atividades. Para estoques maiores, nós teremos depósitos apropriados. Então, os recipientes, eles têm que ser determinados baseado nessa premissa. A frequência com que ele é manipulado, tá? Para que a gente possa ter o mínimo possível estocado. Aqui eu tenho, por exemplo, né, um depósito. Então eu tenho um depósito, eu tenho vários produtos químicos aqui estocados. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse local. Primeira coisa, a quantidade de líquido no estoque tem que ser a mínima necessária, como eu já havia dito lá atrás. Tá? Grandes quantidades têm que ser estocados em almoxarifados especiais. No local de estocagem, eu preciso ter um sistema de drenagem. Tá? Então vamos supor que eu tenho aqui um produto inflamável e ele vai vazar. Então eu tenho que ter todo um sistema de drenagem para que eu possa fazer
a coleta desse produto e a destinação adequada posteriormente. Então é importante que ele escoe por baixo dos outros tambores, sem atingir a parte inferior desses tambores. Ele vai passar por baixo, sem atingir, porque ele pode sofrer uma reação, alguma coisa nesse sentido. Todos os drenos têm que ser descarregados no local seguro. Nós precisamos ter uma rede de hidrantes e uma distribuição de extintores planejadas, seguindo a instrução técnica do Corpo de Bombeiros do Estado, tá? E os hidrantes, eles têm que ser colocados de tal forma que os tambores possam ser atingidos pelos jatos. Então, na hora de fazer a distribuição dos hidrantes, precisamos verificar qual o alcance máximo que o jato precisa ter para atingir o último tambor que fica lá no fundo do meu depósito. Quando for necessário grandes quantidades para estocar de produtos inflamáveis, pode ser que haja necessidade de um sistema de sprinklers, um sistema de chuveiros automáticos. Então isso aqui é para um depósito onde eu tenho uma grande quantidade de estocagem de produtos inflamáveis. Lógico, né, gente? Proibido fumar no local de estocagem. Então a sinalização, ela é importante. Não podemos esquecer de colocar a sinalização. Outra coisa importante também, equipamentos elétricos, iluminação, interruptores, qualquer equipamento elétrico que estejam dentro desses ambientes, eles precisam ter requisitos de segurança, ou seja, eles precisam ser à prova de explosão. Tá? De explosão. Nós chamamos de intrinsecamente seguros. Então, vamos lá. Intrinsecamente seguros. E o que é um equipamento elétrico intrinsecamente seguro? O que é um equipamento à prova de explosão? Não é um equipamento que não explode, é um equipamento totalmente blindado, onde eu não tenho a penetração de gases, não tenho a penetração de vapores, e ele internamente ele não gere faísca. Então isso é um equipamento à prova de explosão. Produtos tóxicos. Como havia dito no vídeo anterior, a grande maioria dos produtos são tóxicos. Tá? Então, uma boa parte deles são considerados tóxicos. Então a gente precisa, na avaliação, na manipulação desse produto químico, nós temos que conhecer a toxicidade, ou seja, quanto esse produto é tóxico, a frequência de manipulação, durante quanto tempo, quantas vezes vou manipular esse produto, e a concentração desse produto durante a exposição. Então são 3 itens importantíssimos que a gente precisa conhecer na manipulação dos produtos tóxicos. Existem 3 formas do produto tóxico entrar no nosso corpo. Ele pode ser por inalação. Então, quando a pessoa ela vai inalar o produto, ou por um vazamento, ou por um descuido, ou até pelo próprio manuseio. Pela ingestão, quando a pessoa ela vai ingerir o produto, ou pela absorção através da pele. Ok? Aqui um acidente. O que mais ocorre, o que mais acontece, a probabilidade de acontecer é pela inalação. Porque o produto ele fica no ar e qualquer um que estiver naquela região pode inalar esse produto. Já aqui, pela cutânea, né, pela absorção através da pele, é quando há algum derramamento proveniente de algum acidente. Esse aqui já é mais difícil.
mas pode acontecer. A pessoa pode inadvertidamente beber o produto, ele pode ser por terrorismo, né? Alguém praticou alguma brincadeira, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, é um pouco mais difícil, mas acontece. Bom, os produtos tóxicos. Alguns desses produtos químicos, eles vão se decompor. E nessa decomposição, eu terei a geração do produto tóxico. E eles podem se decompor quando eles são submetidos ao calor, quando eles são submetidos à umidade, ou então na presença de outros produtos químicos. Pode ter uma reação química gerando um produto tóxico. Ok? As informações que nós teremos sobre a toxidez, sobre o risco da toxidez, elas devem ser informadas pelo fornecedor do produto. Então, o fornecedor do produto, ele tem que informar-nos sobre a toxidez desse produto, tá? Era feito antigamente através da FISPIC, que hoje ela teve alteração, hoje são as FDS, Ficha de Dados de Segurança. Okay? Essas informações são importantes porque para a gente determinar qual EPI a gente vai utilizar, tá? Contra a exposição, qual o tratamento médico adequado no caso de exposição, tudo isso tem que estar contido lá na FDS. Quando a estocagem for feita por extrema necessidade e por um curto intervalo de tempo no próprio local de trabalho, esta área precisa ser ventilada. O local de estoque tem que ser sinalizado. Tá? Para quê? Para que todas as pessoas que ali circulem, né, sejam instruídas sobre o risco, né, desses potenciais materiais. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo, né, de uma campânula para exaustão, e o produto químico ele vai ser manipulado nesta área aqui. Okay? Então, nesses locais, gente, proibir a ingestão de alimentos, tanto sólidos quanto líquidos. Somente pessoas autorizadas têm que ter acesso a esse material. Essas pessoas, elas precisam ter recebido treinamento com relação, inclusive, ao uso dos EPIs. Precisam conhecer os sintomas de uma exposição, tá? E também como aplicar os primeiros socorros. Porque se a pessoa conhece os sintomas, ela pode ajudar um colega que possa ter inalado o produto, se intoxicado pelo produto, ou mesmo reconhecer em si próprio que ele está com sintomas de uma intoxicação. Além de tudo isso, além dos avisos, né, o mapa de risco, ele tem que ser colocado para prevenir brigada de incêndio, brigada de emergência, a como agir no caso de alguma intoxicação. E também quanto ao uso, né, ao uso do EPI, dos EPIs adequados. Vamos agora falar de produtos explosivos. Tá? Alguns produtos químicos são sensíveis ao choque, são sensíveis ao impacto ou ao calor. E aí nós classificamos os explosivos. Tá? Esses materiais, quando expostos a choque, impacto, calor, vão liberar muita energia, na forma ou de calor ou de uma explosão. Ok? Então, nós temos que ter um controle sério na estocagem desses reagentes, tá? E sérias medidas de segurança. A área de explosivo tem que ser bem identificada, ela precisa ser isolada de outras áreas, não posso ter estocagem de produtos explosivos próximo à área administrativa ou até da área fabril, ok? Sinalizado, tem que estar devidamente sinalizado, isolado, pode ver que aqui nós temos ele é cercado, né? O ambiente ele é cercado, nós temos aqui placa, tá? Para que não entre pessoas não autorizadas. Ela vai depender também da quantidade estocada.
ok? E normalmente as paredes, elas são blindadas à prova de explosão, à prova de fogo. E o material estocado, ele tem que estar isolado do chão. Não pode estar em contato direto com o chão. Tá? Os solventes. Os solventes, gente, eles são aplicados na diluição de produtos, de tintas, vernizes, lacas, na limpeza de peças, tá? Na limpeza de superfícies ou para diluir outros produtos. Tá? Efeitos. Então nós temos efeitos agudos, tá? Que pode ser irritação do trato respiratório, irritação do trato digestivo, irritação dos olhos. Eles dissolvem gordura, na gordura natural da pele. Quem de vocês já não limpou as mãos com um solvente mecânico, por exemplo, utiliza muito gasolina para limpar as mãos. E aí o que acontece? Então o solvente, ele é lipofílico. O que significa lipofílico? Ele dissolve a gordura da mão. Então o mecânico, quando ele vai limpar a mão suja de graxa, ele usa a própria gasolina. E aí a mão resseca. Quando a mão está ressecada, é sinal que ele tirou a gordura da pele. Ok? Então, ele também tem um efeito sobre o sistema nervoso central. Então, esses são os agudos. Agora, nós temos também os efeitos crônicos. Vai depender de cada solvente. Então, como exemplo, nós temos hidrocarbonetos clorados, como, por exemplo, o tricloretileno, tetracloreto de carbono. Eles vão atacar o fígado, vão atacar os rins. E nós temos os aromáticos. Os aromáticos, como por exemplo o benzeno, o tolueno, o xileno, eles vão atacar o sistema hepatopiético, causando o quê? Leucopenia, leucemia, tá? Aguda e crônica. Ok? Limite de tolerância, então. O que é o limite de tolerância para os produtos químicos e para os solventes? O limite de tolerância, ele fala da concentração desse produto ou da intensidade máxima ou mínima do agente e o tempo de exposição a ele, tá? De modo a não causar danos à saúde. Ou seja, limite de tolerância é aquele valor que nós não devemos ultrapassar. Se ultrapassar, teremos danos à saúde. Então, o limite de tolerância, ele mostra para a gente qual é o limite máximo de concentração desse produto no local, tá? Ou intensidade máxima, né? Ou o tempo de exposição, quanto tempo a pessoa pode ficar exposta a esse produto. Nós temos esses valores lá na NR15, nos seus anexos. A CGIH, que é uma organização americana que vai trabalhar com os padrões relacionados à proteção do trabalhador, ela traz para a gente também alguns limites de tolerância, que nós vamos comparar esse limite de tolerância. Esse limite de tolerância, eles são expressos em parte por milhão. O que é parte por milhão? Vamos imaginar que eu tenho um certo volume de um produto. Eu tenho um certo volume de um produto e eu tenho aqui nesse produto várias partículas. Inúmeras partículas suspensas nesse volume aqui. Se eu contar todas essas partículas que eu tenho aqui, eu vou ter, eu vou considerar 1 milhão de partículas. Neste 1 milhão de partículas, eu posso ter os mais variados produtos. Então, o que é o ppm? Quantas partes em 1 milhão de um determinado produto eu tenho? Então, aqui em azul, eu tenho o produto que eu estou querendo contar. Então, dentro de 1 milhão de produtos aqui dentro, eu tenho, por exemplo, 10 partes. Então, ppm, partes por milhão, é isso. Quantas partes eu tenho de partículas de gases e vapores
num determinado volume. Pode ser também em miligramas por metro cúbico. Então eu vou pegar 1 metro cúbico e vou verificar quantos miligramas daquele produto eu tenho lá dentro. Tá? Então isso é para aerodispersóides, gases e vapores. Ok? E no sistema americano, né, milhões de partículas por pé cúbico. Então, fazendo aqui a comparação da NR15 com a CGIH, nós temos o seguinte, por exemplo, óxido de etileno. A NR15, ela diz que o limite de tolerância é 39 partes por milhão. Já a CGIH já determina 1, ela é mais rigorosa. Tá? O metanol, a NR15 diz que o limite de tolerância 156 partes por milhão. Já a CGIH diz que para a pele 200 partes por milhão. Tá? E no resto 250. Então, neste caso, a NR15 ela é mais rigorosa. Né? A amônia, por exemplo, aqui embaixo, NR15, 20 partes por milhão. A CGIH, ela já é menos rigorosa, 25 para a pele e 35 para outras situações. Então, dependendo do estudo que você vai estar fazendo, você vai adotar uma norma ou outra. Normalmente a gente adota aquela que é mais rigorosa, ok? E agora, a título de curiosidade, né? Apenas a título de curiosidade. Fusão é o processo de colidir dois átomos propositalmente para formar um terceiro mais pesado. Esta reação vai liberar energia, ok? E dependendo dos reagentes, além disso, um nêutron livre, ok? Então, é assim que acontece a fusão. Eu faço colidir dois átomos, ele vai formar um terceiro, e podendo até liberar um quarto, e vai liberar energia. A fissão é o processo de dividir um átomo, formando dois outros mais leves. A reação também vai gerar energia e um nêutron livre. E desta forma aqui. Então, essa, gente, é o processo da fissão nuclear. Ok? É dessa forma que é feita a bomba atômica ou qualquer outro equipamento para gerar energia através da fusão ou da fissão nuclear. Controle. Como que nós vamos controlar, né, a exposição aos agentes químicos? Né? Então nós temos, né, as vias de ingresso, a cutânea, a oral, tá? Elas têm que ser estudadas para a gente estabelecer quais medidas de controle nós vamos utilizar. Okay? Porque os limites de tolerância são estabelecidos através da concentração no ar. Tá? De quantas ppm eu tenho no ar. Ok? Alguns produtos não atingem a corrente sanguínea pela pele. Outros já atingem. Então, o ideal é evitar o contato do produto com a pele. Então, como que a gente pode fazer esse controle? Nós temos controle na fonte, controle no percurso e no trabalhador. Sempre prioridade o controle na fonte. Não consegui ou não foi eficaz, eu vou controlar no percurso. Ainda não deu certo, em último lugar, no trabalhador. Então, na fonte, como que a gente pode fazer? Substituindo o produto. Colocando um produto não tóxico. Tá? Não deu certo? Vamos ventilar o local. Vamos ventilar. E o trabalhador, de qualquer forma, nesse caso, treinamento.
Outra forma, modificar o processo. Fazer um processo onde não haja geração. Tá? Não deu certo, eu vou enclausurar o processo. Evitar que saia para a atmosférica. E no trabalhador, exames médicos constantes. Na fonte, modificação do projeto, modificar o projeto todo. Não deu certo, isolamento no tempo, isolamento na distância. E, em último caso, o EPI. Quarto, forma, manutenção dos equipamentos. Quarta forma, manutenção dos equipamentos. Não deu certo, também isolamento no tempo à distância. E no trabalhador, isolar no tempo de exposição. Ok, pessoal? Então, o que nós tínhamos para hoje sobre esses produtos foi isso, tá? Espero ter acrescentado mais alguma informação importante para vocês e nós daremos sequência, daremos a continuidade no próximo vídeo, no vídeo 3, sobre manipulação e estocagem de produtos químicos. Então, até o nosso próximo encontro. Obrigado.